Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje. E temos motivos de sobra para estarmos sorrindo, porque aquela comédia pastelão do cartão de vacinação acaba de ganhar um novo capítulo, e não foi exatamente aquilo que PF, STF, Globo, Planalto, CNN esperavam. Como é bom você apoiar um cara honesto, né? A Polícia Federal fez alguns requerimentos ao governo americano e a resposta foi aquele banho de água fria. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês daqui a pouquinho. Qual será a próxima narrativa? Primeira notícia desse vídeo. A AGU quer saber quem financia os memes do Haddad, do Tachad. Eu vou explicar aqui pro Bessias, né, o menino de recados da Dilma Rousseff, quem financia. Eu pago a mensalidade de um aplicativo chamado PixArt. Tá? Então, Bessias, você entra na App Store e procura lá o preço. Eu não lembro, eu não sei de cabeça, tá? Mas o app é sensacional. Ele dá oportunidade, né, um amador como eu, a criar artes profissionais. Tá? Então esse é o preço. Eu financio os meus memes. Vários deles já viralizaram. Teve a taxa da Champions, né, que eu fiz lá, aquela orelhuda, aquela taça da Champions League, né, com a cara do Haddad. Fiz também a taxada das estrelas, né, ali uma zoeira com Star Trek e vários outros. Tudo através desse aplicativo PixArt. Então, Bessias, é assim que nós financiamos os memes, pagando com o nosso dinheiro por aplicativos como esse aí, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui em tela inteira o tweet do Bessias. Quem financia a indústria de memes? Já estão querendo taxar a indústria, né? Seriam os mais humildes, contemplados na reforma tributária? Contemplados com o quê, ô Bessias? Ou seriam os mais ricos, alcançados pela tributação depois de muitos anos de benefícios? Vale a reflexão. Ó, informação aqui para vocês, tá? Por muito pouco a gente escapou de ter esse cara, o Bessias, no STF. Para quem não sabe, se não fosse o Flávio Dino, seria ele. O menino de recados da Dilma. Quem não se lembra, né? Aquele áudio que a Lava Jato divulgou, colocar o Lula na Casa Civil para ele não ser preso. Aí a Dilma, vou mandar o Bessias aí, né? Mas só entrega em caso de necessidade. Tá bom, querida. Tá bom, querida. Esse aí é o cara que hoje é o AGU e acha, né, que tem gente bancando meme. Os caras estão acostumados com mortadela, com Lei Rouanet, com emenda Pix. Eles não conseguem compreender como a direita trabalha organicamente. Tá? Então, é isso, BC. Checa lá na App Store, tá? Os aplicativos. É assim que a gente financia essa bagaça toda. E tá engraçado pra caramba, tá? Fogo na terra indígena Raposa Terra do Sol aumentou 157% em 2023. Raposa Serra do Sol. Aí a gente pergunta, né? Cadê o Mark Ruffalo, ou Mark Ruffles, né? A Greta Thunberg, o Leonardo DiCaprio, o Emmanuel Macron, o Coldplay, o U2, quem mais? O Robert De Niro, toda essa turma. Sei lá. Né? Mas eles reclamariam de quem? Do governo brasileiro? É claro que não. Só podia reclamar do governo na época do Bolsonaro, porque agora, de acordo com essa matéria, a culpa é do El Ninho. A culpa não é do governo, não é da Marina Silva. A culpa é do El Ninho. Na época do Bolsonaro, era do El Mito. Aí vejam essa outra matéria da Agência Brasil. Tá? Da Agência Brasil. Mudanças climáticas já interferem em secas e cheias na Amazônia. Vejam a esperteza na escolha das palavras. Já interferem. Por quê? Começaram a interferir agora. Antes, no governo Bolsonaro, ainda não. Aí era culpa do Bozo. Agora, né, que os incêndios estão batendo recorde atrás de recorde na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, na Mata Atlântica, aí já é o El Ninho. Já são as mudanças climáticas. O governo não tem culpa de nada. O governo Lula, pessoal, desde que assumiu, não forneceu nenhum dado a respeito das mortes de Yanomamis. É uma denúncia dos próprios Yanomamis. Então a gente nem sabe mais quantos índios estão morrendo por lá. Eu
eu não falo essas coisas aqui para vocês para informar ninguém, porque tanto vocês quanto eles, todo mundo sabe. Sempre soubemos que era apenas uma narrativa, que a esquerda nunca se preocupou com o meio ambiente, com nada disso. Os jovencitos ali, idealistas, né, caem nessas lorotas, mas o jovencito sempre vai cair. Né? Enquanto o cérebro não está completamente formado, enquanto ele já não teve suas próprias experiências de vida para poder aprender, né, empiricamente, é meio complicado de você colocar juízo na cabeça do jovencito. Mas tá aí, a esquerda nunca se preocupou com o meio ambiente, todos os índices estão piorando, mas a culpa é do El Niño e das mudanças climáticas. E falando em índices que estão piorando, temos essa outra matéria aí, tá? Casos de violência sexual crescem 6,5% e batem recorde. Maiores vítimas são meninas negras de até 13 anos. A gente tem um presidente que ontem disse que corintiano podia bater em mulher, não tinha problema. Temos um presidente que, semanas atrás, romantizou um casamento infantil. Uma garota de 12 anos que casou com um adulto de 28. Isso lá atrás. Hoje ela tem 10 filhos. Hoje uma mulher. Na época era uma criança. E o Lula romantizou, normalizou, tratou tudo dando destaque. Conversei com um cara aqui, recebeu seu imóvel, Minha Casa Minha Vida. Ele estava me contando, o nome dele é Fernando. Ele casou com a esposa dele quando ela tinha 12 anos. E hoje eles estão aí felizes da vida, com seus 10 filhos, recebendo a sua primeira casa. Minha Casa Minha Vida. Aí quando a gente cruza essas informações, essas declarações do Lula, com esses dados, é tudo... Gente, a percepção social é o maior estímulo para quem comete esse tipo de crime. Você já começa tendo um presidente descondenado. Um corrupto, que foi arrancado da cadeia e colocado, empurrado goela abaixo do povo na presidência da República. Aí o cara já pensa, porra, o presidente da República é esse cara? Eu vou cometer crime também. Aí o sujeito vai lá e vê o presidente normalizando o casamento de uma criança de 12 anos. Vê o presidente falando que corintiano pode bater em mulher. Meu amigo, é a percepção do tecido social. A noção de impunidade, a percepção de impunidade. Esse é o maior estímulo para a criminalidade. E tá aí, as meninas de até 13 anos, negras, sendo as maiores vítimas de violência sexual. Um índice que piorou, assim como pioraram os índices de desmatamento, de queimadas, de assassinatos de LGBT. Eu queria que a esquerda me apresentasse um índice de minorias que tenha melhorado nesse governo. Não tem nenhum. Aí chega 2026 e todos continuam votando no PT. Tá? Agora vamos lá, pessoal. Chegamos aqui ao nosso tema principal. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram não ter registros de que Bolsonaro apresentou comprovante de vacina para entrar no país, diz PF. Não só o Bolsonaro, mas todo mundo estava na comitiva dele. O governo americano não tem nenhum registro de apresentação de documentos falsos. Aí, pessoal, a gente chega naquele ponto... aliás, a gente volta àquele ponto que a gente chegou lá atrás. O Bolsonaro nunca precisou apresentar carteira de vacinação em lugar nenhum. Como líder, chefe de Estado e presidente da República, ele sempre pôde, a qualquer lugar do mundo, sem ter que apresentar carteira de vacinação. Então, por que ele mandaria alguém falsificar, mandar fazer uma carteira de vacinação falsa, se ele não precisava de uma? Mas foi para a Laurinha. Não, a Laurinha, a caçulinha do Bolsonaro, não tinha... tinha menos do que a idade mínima para que exigissem, né, a carteirinha de vacinação. Ela podia também ir para qualquer lugar sem apresentar a carteirinha. Sobra quem nessa história? O Mauro Cid? E vocês viram, eles entraram lá, a comitiva inteira do Bolsonaro, no final do ano de 2022, e não apresentaram nada. Não tiveram que apresentar. Isso aqui é como se o cara está dizendo que você fez uma cirurgia cardíaca sem ter problema no coração. É a mesma coisa. É você se arriscar para fazer algo que é desnecessário. E é bom lembrar aqui também, pessoal, que o e-mail usado para esse cadastro era Lula. Lula arroba alguma coisa. Mas as narrativas não podem parar.
Eles vão dizer agora o quê? Que é o governo americano que está protegendo Jair Bolsonaro, como se o Biden não fosse apoiador do Lula, né? Eu vou ler aí os trechos principais da matéria e depois a gente volta. A Polícia Federal afirmou ao STF que não conseguiu, vejam só, não conseguiu, não é que não tenha conseguido, é porque não existem os registros, né? Com as autoridades dos Estados Unidos, informações sobre o possível uso de dados falsos de vacinação contra a Covid naquele país pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e mais 15 pessoas foram indiciadas pela PF por um suposto esquema de falsificação de cartões de vacina. Em nota, a defesa de Bolsonaro diz que a investigação é enviesada. A nota diz que exatamente o que eu falei para vocês. Ele nunca precisou de carteira de vacinação, por que falsificaria uma? Segundo os investigadores, o grupo incluiu informações falsas em um sistema do Ministério da Saúde, repetindo, se utilizando de um e-mail com o nome do Lula, para beneficiar o ex-presidente, que não precisava ser beneficiado, parentes e auxiliares dele. Antes de decidir sobre os próximos passos do caso, a PGR pediu que a Polícia Federal aprofundasse as investigações e reunisse informações sobre o suposto uso dos dados falsos nos Estados Unidos. Resumindo aqui, tá? Outro pastel de vento. Mais água de salsicha. Mais vácuo. Mais nada. Porque não existe nada. A narrativa era falha desde o início. Impressionante como alguém consegue acreditar num negócio desse. O cara que não precisava de carteira de vacinação para entrar em lugar nenhum, nem na ONU, nem na Casa Branca, mandou fazer uma carteira de vacinação falsa, cadastrando os dados com um e-mail com o nome do Lula. É uma coisa tão mirabolante, tão rocambolesca, que... Assim, eu não entendo como os caras não têm vergonha, não se olham no espelho e não sentem vergonha de fazer esse escarcéu todo com esse monte de nada. Aí, como vocês viram na matéria, a PF não conseguiu registro. Não é que não tenha conseguido, é porque o governo americano falou que não existem registros. Então, como assim a PF não conseguiu? Não conseguiu porque não existem. Porque nunca precisaram. Mas eles têm que escrever dessa forma porque a narrativa é o centro de tudo. Querem passar a impressão de que, de repente, o governo americano está boicotando a PF. Que, de repente, a PF está encontrando dificuldades para conseguir os registros. Mas isso não condiz com a verdade. Não existem registros. Assim como não existe registro da entrada do Felipe G. Martins, que está preso. Alegação. Foi para os Estados Unidos. Não foi. Estava no Brasil. Já provou por A mais B que estava aqui. Continua preso. Isso é esculhambação, né, gente? É uma esculhambação. Ó, eu acredito muito na justiça divina, tá? Acredito demais. Agora, aqui na Terra, eu não consigo acreditar que tudo isso terá sido em vão. Que essas pessoas não encontrarão o destino que merecem aqui, nesse plano. Porque um dia isso tem que acabar. Um dia isso vai acabar. Um forte abraço e a gente se vê por aí.